Bom dia, caros amigos e amigas, família abençoada, paz e bem. Aos poucos eu vou recuperando a memória do meu celular, né? Esvaziando, então eu estou conseguindo fazer um dia sim, um dia não. Louvado seja Deus. O evangelho de hoje está em São João, capítulo 8, dos versículos do 21 ao 30. E eu te convido junto comigo a clamar pelo evangelho de hoje, pela santa palavra de Deus. Proclamação do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Meus amados, nesse primeiro parágrafo, Jesus está revelando para nós a sua identidade divina, porque ele diz assim: para onde eu vou, vós não podeis ir. Ou seja, quando ele fala isso, para onde eu vou, vós não podeis ir, ele já começa aqui começa dizendo assim: eu vou revelar hoje para vocês quem eu sou. Eu sou, né? Então Jesus já começa dando sinais que ele vai ter revelação, ou seja, ele vai se apresentar ao mundo. Amém? Louvado seja Deus por isso, né? E também percebemos aqui, continuando o evangelho, os judeus comentavam: por acaso vai se matar? Olhem só a ignorância do povo daquela época, né? Apesar de que nós estamos no evangelho de São João é sempre era evangelhos, os evangelhos deles são muito profundos, né? Então a gente tem que, eu faço um esforço muito grande para conseguir fazer uma boa interpretação do evangelho de São João. Mas quando São João coloca assim: por acaso vais se matar, né? E como se ele estivesse dizendo: vais se suicidar, né? Você vai tirar sua própria vida. Ou seja, esses judeus, essas autoridades judaicas aqui, né? Eles dão a entender para nós que eles são o quê? Eles dão a entender que eles foram incapazes de reconhecer a divindade de Jesus. Por quê, meus amados? Porque até hoje é assim, né? Por quê? O orgulho, vaidade, né? Eles eram presos nesta lógica mundana, terrena, que existe ainda até hoje, que muitas vezes começa pelo orgulho, né? E assim vai. Várias outras coisas que te prendem nesta realidade mundana, terrena. E aconteceu aqui, né? Com essas autoridades judaicas. E Jesus, ele fala mais adiante. Jesus continuou: vós sois daqui de baixo. Eu sou, olha só, eu sou do alto, né? Olha, ele está dizendo assim: olha, prestem atenção, eu sou do alto. Vocês, ele está dizendo assim, vocês estão me olhando com um olhar mundano. Tá dando, olha, um puxão de orelha na gente. Ai, pai, para. Aí tá dizendo: para de enxergar o que tá errado. Olhem a minha origem divina, né? Ele está dizendo: olhem a minha origem divina. Ou seja, aprendamos a desenvolver uma intimidade para poder olhar, ter um olhar espiritual, né? Um olhar menos mundano, que até hoje eu e você temos, com certeza. Quem não tem um olhar mundano? Eu tenho até hoje, e é difícil, mas todos os dias eu coloco no altar, Senhor, tira isso de mim. Senhor, tira isso de mim, tira esse olhar mundano. O que eu posso fazer para alcançar um olhar espiritual? Aí vem aquela coisa assim, vai para a palavra, Tiago.
te debruça na palavra. Então, nós somos convidados diariamente a ter esse olhar espiritual, tirar esse olhar mundano, né? Tirar isso, né? Então, para onde eu vou, vós não podem ir. Jesus estava falando da sua partida, ou seja, que o Filho do Homem seria levantado, né? Então Jesus está falando aqui da sua partida. Ele ia para a mansão dos mortos, ele ia ressuscitar, ele ia ao encontro do Pai. Mas a incapacidade dos que ouvia não era física, mas era espiritual, como a nossa. A nossa incapacidade, ela não é física, ela é espiritual. E eles não estavam crendo em Jesus. Isso que era o mais dolorido, eles não conseguiam crer em Jesus, então eles não iam seguir Jesus. Eles pensaram que Jesus ia se matar. Isso prova que o meu e o seu pensamento são mundanos, né? Jesus está falando de coisas profundas, espirituais, e eles pensando que Jesus ia se matar, fizeram tudo isso. Continuando aqui. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois quem és tu então? Jesus respondeu, o que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou, quando tiverdes levado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, mais uma vez aqui, eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Ou seja, está falando aqui para que a gente tenha obediência, né? Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditavam nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. De novo. É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Às vezes, nós somos assim também. Parece que Deus está numa sintonia. Às vezes é assim também. Deus está numa sintonia e nós estamos em outra. Deus está revelando uma coisa importante na palavra. Às vezes está revelando uma coisa importante na pessoa. E a pessoa está viajando na maionese, como diz o ditado. Temos que nos sintonizar no coração dele, né? Ou seja, com o coração de Jesus, a gente pode ver nos versículos aqui, dentro do próprio Evangelho, 23 e 24. O que diz aqui do 23? Jesus continuou, vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Eu sou do alto. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados, né? Ou seja, vocês são de baixo. Quem és tu?
eles não conseguiram entender, não conseguiram sintonizar, né? E Jesus sabe, né? Ele está dizendo, eu vim do Pai, e eu e o Pai somos um. Eu sou a palavra do Pai, eu sou um enviado que não falo por mim mesmo, mas que reproduzo tudo o que o Pai me disse. Mas eles não reconheceram o Pai. E ele disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, né? Aqui no versículo 28 e 29, como eu estou lendo. Por isso Jesus continuou, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Hein? Ou seja, meus amados, vocês vão entender que eu sou a incredulidade, o fechamento à vida divina, o não reconhecer que Jesus vem do alto é um dos nossos pecados, que a gente tem que melhorar isso, amém? Que você possa criar um olhar espiritual para identificar que Jesus é a palavra. Que o Senhor te abençoe e te livre e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.